Ela agarrou o bolo de casamento de 2 camadas e o esmagou bem na cara de uma mulher de 63 anos. Isso aconteceu na frente de 400 convidados, incluindo alguns dos chefes do crime mais poderosos de toda a Costa Leste. O que aconteceu atrás das portas fechadas, nos fundos daquele hotel, foi 100 vezes mais brutal do que qualquer coisa que alguém no salão de baile viu. E o que o chefe da máfia mais implacável de Nova York fez quando finalmente descobriu a verdade, enviou ondas de choque por todo o submundo. Ondas que ninguém viu chegando. Esta história de amor, traição, vingança e justiça do coração do submundo do crime vai deixar você sem fôlego. Até o último segundo. Mas para entender como tudo saiu do controle até aquele único momento de pura destruição, temos que voltar alguns meses. Porque esta história não começou com um bolo voando pelo ar. Começou com um sorriso falso, um aperto de mão gelado e o cheiro fraco de pólvora ainda pairando no ar em uma noite de setembro em Manhattan. Se você está gostando desta história, vá em frente e aperte o botão de curtir. Compartilhe com alguém que você ama. E não se esqueça de se inscrever para nunca perder um vídeo. Agora, para entender verdadeiramente como uma mulher que sobreviveu a balas e espancamentos de gangsters rivais, quase perdeu seu próprio filho. Não para uma arma, mas para o sorriso de uma mulher que ele pensava amar. Precisamos começar do começo. Dominic Valente tinha tudo o que um homem de 36 anos poderia sonhar. E muitas coisas que a maioria das pessoas comuns nem ousaria imaginar. Ele era o chefe da família Valente. Os soldados uma das organizações mais poderosas de Nova York. Um império que se estendia dos restaurantes italianos mais luxuosos de Manhattan a uma cadeia de hotéis boutique ao longo da costa leste. De torres imobiliárias que valiam centenas de milhões de dólares a uma rede subterrânea que ninguém ousava mencionar em público. Sua cobertura ficava no topo de uma torre em Tribeca, com vista para todo o horizonte de Manhattan, onde as luzes da cidade à noite se derramavam sob seus pés como se toda Nova York pertencesse a ele. E, de certa forma, pertencia. Quando Dominic Valente entrava em uma sala, todas as conversas paravam. Não porque ele fosse alto, embora tivesse perto de 1,83 m. Um homem com ombros largos e uma constituição sólida que parecia esculpida em pedra. Não por causa do terno preto perfeitamente cortado. Ou do relógio em seu pulso que valia tanto quanto uma casa inteira. Era por causa de seus olhos, olhos cinza escuros, frios como aço, encarando quem quer que estivesse diante dele com uma calma aterrorizante, como se ele já tivesse calculado cada movimento antes que a outra pessoa pudesse abrir a boca. Ninguém ousava sustentar o olhar de Dominic Valente por mais de 3 segundos. Aqueles que tentavam não queriam tentar uma segunda vez. Ele era implacável com inimigos, distante com estranhos e dolorosamente quieto. No submundo, as pessoas o chamavam de muitos nomes, mas o mais comum era o quieto. Porque Dominic nunca gritava, nunca ameaçava, nunca dizia as coisas 2 vezes. Ele falava uma vez e as coisas aconteciam. Mas o que realmente definia Dominic Valente não era o poder. Não era o dinheiro. Não era o medo que ele plantava no coração das outras pessoas. O que realmente o definia era uma mulher de 63 anos vivendo em uma casa antiga no Brooklyn. Sua mãe, Maggie Valente. Ela era a única fraqueza de Dominic. E também a única fraqueza que ele nunca tentou esconder. Porque tudo o que Dominic tinha hoje, cada dólar, cada prédio, cada conexão, cada respiração que ele ainda dava, vinha daquela mulher. A história de Dominic começou com sangue e fogo. Seu pai, Giovanni Valente, tinha sido o chefe anterior da família. Um homem respeitado, temido e, finalmente, traído. Giovanni foi assassinado bem em frente ao restaurante da família em Little Italy, em uma noite de inverno, pelas mesmas pessoas em quem ele um dia confiou. Dominic tinha apenas 22 anos na época, ainda um garoto aos olhos do submundo. Ninguém pensou que ele sobreviveria, muito menos que assumiria o controle. Mas eles estavam errados. Dominic não correu. Ele ficou parado no sangue de seu pai, olhou para baixo e naqueles olhos de 22 anos, algo morreu. E algo muito mais assustador acordou. Em 2 anos, Dominic reconstruiu todo o Império das Cinzas, removendo cada traidor, um por um, forjando novas alianças, expandindo o território e transformando o nome Valente em algo que ninguém na costa leste ousava desafiar.
Suas mãos estavam manchadas de sangue. Ele sabia disso. Ele não negava. Mas havia uma coisa que o sangue e a violência nunca poderiam alcançar: o último canto suave de seu coração, o canto reservado para sua mãe. Em cada decisão importante de sua vida, Dominic pedia a opinião de Meg. Não porque ela entendesse de negócios ou do submundo, mas porque ela entendia de pessoas. Ela era a única bússola moral que Dominic ainda tinha. E ele sabia que se perdesse essa bússola, perderia a si mesmo junto com ela. E este era o homem em quem Natasha Kensington tinha colocado os olhos. Margaret Valenti, ou Maggie, como todos no bairro do Brooklyn a chamavam, era a mulher por trás de tudo o que Dominic tinha. E, no entanto, ela nunca afirmou ser nada além de uma mãe. Ela tinha 63 anos. Seu cabelo prateado estava preso em um coque arrumado na nuca. Suas mãos finas mapeadas com calos de décadas de trabalho. E seus olhos castanhos escuros carregando uma tristeza gentil que ela nunca deixava ninguém ver, a menos que acreditasse estar sozinha. Meg nasceu em uma pequena vila nas colinas da Sicília, onde os verões queimavam a pele e os invernos cortavam direto até o osso. Ela veio para a América aos 18 anos com uma mala de pano e nem um único centavo no bolso, carregando nada além de fé em Deus e mãos dispostas a fazer qualquer trabalho que aparecesse. Ela conheceu Giovanni Valenti no Brooklyn. Amou-o, casou-se com ele e lhe deu um filho. Ela sabia quem era seu marido, sabia o que ele fazia, mas ela nunca perguntou, nunca interferiu. Ela apenas o amou e criou o filho deles. Então aquela noite chegou, a noite em que Giovanni nunca mais passou pela porta. Ela recebeu a ligação às 2 da manhã. A voz de Tommy tremia do outro lado da linha. E naquela época, Tommy era apenas um garoto de 20 anos correndo atrás de Giovanni. Maggie não gritou, não desmaiou, não lamentou. Ela desligou o telefone, entrou no quarto de Dominic, olhou para o filho dormindo e sussurrou: "De agora em diante somos só você e eu." Então ela se trancou no banheiro e chorou por 3 horas sem fazer barulho, porque ela não queria que seu filho ouvisse. Os anos após a morte de Giovanni foram um inferno. A família entrou em colapso. Aliados viraram as costas. Inimigos surgiram como abutres sentindo o cheiro de um corpo. E Maggie, uma mulher imigrante sem diploma, sem poder, sem arma, teve que proteger seu único filho sozinha, enquanto os lobos circulavam cada vez mais perto. Ela trabalhava em 3 empregos ao mesmo tempo. Lavava roupa para famílias do bairro, lavava pratos em um restaurante italiano em Bensonhurst, das 6 da tarde até a meia-noite. E costurava e remendava roupas para vizinhos sempre que podia. Ela dormia em média 4 horas por noite. Suas mãos rachavam por causa do sabão. Suas costas doíam de ficar em pé por muito tempo. Mas ela nunca reclamou, nem uma vez. E, no entanto, a coisa mais brutal não foi a pobreza. Foi a noite em que os Donnelly vieram. Patrick Donnelly, pai, o pai do atual Patrick Donnelly, queria engolir o território Valente inteiro. Ele sabia que Dominic era o único filho de Giovanni, a semente que poderia reviver a família. Ele queria aquela semente esmagada. 3 homens vieram à casa de Maggie à meia-noite. Eles arrombaram a porta, arrastaram-na para fora da cama, deram socos e chutes nela. Puxaram seu cabelo e gritaram em seu rosto: "Onde está o garoto? Entregue ele." Maggie já tinha enviado Dominic para a casa de um amigo em Nova Jersey porque podia sentir o perigo se aproximando. Ela deitou no chão da cozinha com sangue escorrendo de um corte na testa. Seus olhos inchados e fechados, costelas quebradas, e ainda assim ela não falou. Nenhuma palavra. Eles a espancaram por quase 1 hora. No final, eles foram embora, acreditando que ela realmente não sabia onde o filho estava. A cicatriz na testa de Maggie daquela noite nunca desapareceu. Ficava logo acima da sobrancelha esquerda, com quase 3 centímetros de comprimento. E toda vez que Dominic a via, seu maxilar se contraía e seus olhos escureciam. Era por isso que Dominic Valenti era implacável com seus inimigos. Não porque ele gostasse de violência, mas porque ele se lembrava da cicatriz acima da sobrancelha de sua mãe. Quando Dominic cresceu e reconstruiu o império, a primeira coisa que fez foi reformar a velha casa do Brooklyn para ela. Ele queria comprar uma mansão no Upper East Side. Queria trazê-la para a cobertura de Tribeca. Mas Maggie recusou. Ela disse: "Esta casa é onde seu pai me abraçou pela última vez antes de sair por aquela porta. Eu não vou a lugar nenhum."
E Dominic não discutiu mais. Então Maggie ficou no Brooklyn, na casa velha com um jardim de rosas brancas nos fundos que ela cuidava com as próprias mãos todas as manhãs. Onde ela ia à missa católica todo domingo. Onde ela usava o rosário que Giovanni lhe deu no dia do casamento. Onde ela amassava a massa à mão para fazer macarrão fresco toda semana para Dominic. Onde ela assava o famoso tiramisu em que Dominic era viciado desde a infância. Ela usava blusas florais simples, sapatos baixos e nunca tocava no cartão de crédito ilimitado que Dominic mantinha para ela em uma gaveta. Tudo o que ela precisava era de seu jardim de rosas, sua igreja, sua cozinha e seu filho vindo para o jantar todo domingo. Isso era o suficiente. E havia uma coisa que Maggie ensinou a Dominic quando ele ainda era um menino magro com joelhos ralados de brigar na rua. Uma frase que ele gravou em sua memória mais fundo do que qualquer lição que o submundo já lhe deu. Você pode ser forte contra o mundo inteiro, mas nunca perca seu coração, meu filho. Porque quando você perde seu coração, você perde tudo. E esta era a mulher que Natasha Kensington decidiu destruir. E foi em uma noite de setembro, em um evento que Dominic deveria comparecer por exatamente 30 minutos e depois ir embora como sempre, que tudo começou a mudar. O baile de gala anual de caridade no Hotel Pierre, na Quinta da Avenida, era uma das noites mais prestigiadas de Nova York. Onde a elite da cidade se reunia sob lustres de cristal, bebia champanhe e fingia se importar com crianças pobres. Enquanto, na verdade, eles vinham para serem vistos e para observar todos os outros. A família Valente era a principal patrocinadora do baile, em parte pela imagem pública, em parte porque era a maneira mais educada de transformar dinheiro sujo em dinheiro limpo. Dominic entrou no salão de baile com Tommy logo atrás dele. Mais dois guarda-costas esperavam do lado de fora, perto do carro. Ele usava um terno preto de 3 peças, sem gravata, os botões superiores abertos, parecendo ao mesmo tempo elegante e perigoso. Ao passar, as pessoas acenavam com a cabeça, ofereciam sorrisos rígidos e depois se afastavam para liberar seu caminho. Dominic não gostava de eventos como este. Ele odiava a conversa fiada, odiava apertos de mão úmidos, odiava a maneira como as pessoas riam quando na verdade estavam com medo. Ele planejava ir embora depois de 20 minutos. Mas então ele a viu. Natasha Kensington estava sozinha ao lado de uma coluna de mármore no canto oposto da sala. Uma taça de vinho tinto na mão, seus olhos fixos à frente com uma calma que Dominic raramente via em alguém naquela sala. Ela usava um longo vestido preto que roçava o chão. Simples, mas cortado perfeitamente, enfatizando sua figura alta e esbelta. Seu longo cabelo escuro caía solto sobre os ombros. Sua maquiagem tão leve que era quase nada, exceto pelos lábios vermelhos profundos que se tornavam o único destaque nítido. Em volta do pescoço havia uma fina corrente de prata com uma pequena pedra, e nas orelhas um par de brincos de pérola. Ela parecia elegante, cara, mas não chamativa. O que Dominic não sabia era que o vestido havia sido emprestado de uma boutique de aluguel de alto padrão. O colar era uma falsificação bem feita, e os brincos de pérola tinham sido deixados para ela por sua avó. Natasha Kensington, 30 anos, filha de Richard Kensington, um empresário imobiliário que costumava ter seu nome na lista dos homens mais ricos de Nova York. Costumava. Porque Richard Kensington havia falido 2 anos antes, enterrado sob tanta dívida que foi forçado a vender a última casa no Upper East Side e alugar um pequeno apartamento no Queens. Mas ele manteve esse segredo da maneira que um homem esconde um corpo em um porão. E Richard vinha planejando há meses. Ele estudou cada chefe, cada milionário, cada bilionário em Nova York. E no final, ele escolheu Dominic Valente. Não porque Dominic fosse o mais rico, mas porque Dominic era o mais solitário. Um homem de 36 anos que nunca teve um relacionamento sério, que vivia sozinho em uma cobertura, e cuja única fraqueza era um coração. Richard treinou Natasha da maneira que se treina um agente. Como falar, como ficar de pé, como olhar, como ficar em silêncio no momento certo, como sorrir na hora certa. Ele contratou um investigador particular para seguir Dominic por 3 meses. Aprendeu que vinho ele gostava, que tipo de música ele odiava, que gênero de livros ele lia. E, acima de tudo, que ele desprezava mulheres que se agarravam ao poder.
Então Natasha foi ensinada a parecer o oposto: independente, inteligente e levemente desafiadora. Naquela noite, quando Dominic se aproximou dela, Natasha não virou a cabeça imediatamente. Ela o deixou ficar lá por 2 segundos. Então se virou lentamente, olhou para ele com olhos frios, azul acinzentados, e disse em voz baixa: Senhor Valente, pensei que você fosse embora mais cedo do que isso. Dominic ficou ligeiramente surpreso. Ela sabia o nome dele, sabia seus hábitos, e, no entanto, sua voz não tremia. Ela não baixou a cabeça, não o lisonjeou, não agiu com medo. Ela encontrou seu olhar diretamente, algo que quase ninguém em Nova York ousava fazer. E pela primeira vez em muito tempo, Dominic Valente sentiu curiosidade. Eles conversaram por quase 2 horas naquela noite. Natasha falou sobre arte renascentista italiana, sobre vinho toscano, sobre arquitetura Art Deco em Manhattan. Ela era inteligente, afiada e tinha um humor seco que Dominic achou interessante. Ela não perguntou sobre o trabalho dele, não mencionou dinheiro, não pareceu impressionada com nada ao redor deles. Ela fez Dominic sentir que era apenas um homem comum conversando com uma mulher atraente. Ele não sabia que tudo o que ela disse naquela noite havia sido pesquisado, ensaiado e executado com precisão perfeita, até cada nota. 3 passos atrás deles, Tommy estava com os braços cruzados. Seus olhos nunca deixavam Natasha por um único segundo. Os instintos de um homem que passou a vida inteira no submundo gritavam que algo estava errado. Essa garota era perfeita demais, calma demais, cronometrada demais. Mas então Tommy olhou para Dominic e viu algo que nunca tinha visto no rosto de seu chefe em 14 anos. Interesse real em uma mulher. Tommy manteve a boca fechada. Ele não ia estragar esse momento. Ainda não. E naquela noite, quando Dominic sentou no carro a caminho da cobertura, ele fez algo que nunca tinha feito depois de qualquer evento social. Ele sorriu. As 3 semanas seguintes passaram como um sonho do qual Dominic não queria acordar. Eles se viam quase todos os dias. Jantar em um pequeno e discreto restaurante japonês no West Village, que Dominic adorava. E ela pediu exatamente o bife que ele preferia sem precisar perguntar. Uma caminhada à tarde pelo Central Park, onde ela falou sobre seu tempo estudando em Florença. E descreveu a luz do fim do dia deslizando pela cúpula do Duomo com uma voz tão vívida que parecia um feitiço. Noites tardias na varanda da cobertura em Tribeca, olhando para a cidade, onde ela podia sentar em silêncio ao lado dele sem tentar preencher o espaço com palavras. E Dominic achou esse silêncio estranhamente reconfortante. Natasha nunca perguntou sobre o trabalho dele. Nem uma vez, quando o telefone de Dominic tocou no meio do jantar e ele teve que se afastar para atender a chamada. Ela apenas sorriu, tomou um gole de vinho e esperou. Ela não perguntou quem era, não perguntou o que aconteceu, não agiu curiosa ou irritada. Ela entendia as regras sem ninguém ensiná-la. Ou pelo menos ela criava a sensação de que entendia. Ela fazia Dominic sentir que não era o chefe Valente quando estava com ela. Ele era apenas Dominic, um homem de 36 anos em encontros com uma mulher que o fazia querer rir mais do que ele ria em anos. Mas todas as noites, depois que Dominic a levava para casa, ou depois que ela saía da cobertura, Natasha deslizava para o banco de trás de um táxi, puxava o telefone e ligava para o pai. Sua voz era completamente diferente então. Fria, precisa, sem um pingo de emoção. Essa semana foi boa. Ele está começando a confiar. Ele falou sobre sua infância, sobre sua mãe, sobre seu pai. Ele está abrindo a porta. Do outro lado, Richard Kensington tragava um cigarro, sua voz áspera pela fumaça. Bom, não tenha pressa. Não force. Deixe-o vir até você. Quando você se tornar a esposa dele, tudo para nossa família volta. Natasha encerrava a ligação e olhava pela janela do táxi. As ruas de Manhattan corriam para trás no escuro. Ela não sentia nada, nenhuma culpa, nenhuma hesitação, nem mesmo o menor tremor daquelas noites ao lado de Dominic. Para ela, era tudo trabalho. Um investimento de longo prazo cujo dividendo seriam centenas de milhões de dólares. Mas Richard Kensington não importava o quão astuto fosse. Não sabia que sua filha estava jogando um jogo muito maior do que ele imaginava. Porque Natasha Kensington não tinha apenas um chefe. Ela tinha 2. Nas noites em que não via Dominic e não ligava para o pai, Natasha usava um segundo telefone. Um aparelho pré-pago comprado com dinheiro vivo em uma mercearia no Queens.
Não registrado e rastreável. Ela enviava mensagens apenas para um número. Patrick Donnelly, 45 anos, um chefe da máfia irlandesa que controlava a maioria das rotas no norte de Manhattan e parte do Bronx. O homem cujo pai uma vez ordenou que Maggie fosse espancada até suas costelas racharem naquela casa no Brooklyn anos atrás. O inimigo jurado da família Valente. Natasha conheceu Donnelly pela primeira vez em um bar privado em Hell's Kitchen, 3 meses antes de aparecer no baile no Pierre. Ninguém sabia sobre aquele encontro. Nem Richard, nem Tommy, nem Dominic. Donnelly queria informações internas sobre a família Valente. Cronogramas, pontos fracos, rotas de envio, listas de aliados. Natasha queria segurança. Ela era inteligente o suficiente para saber que se dependesse apenas do dinheiro de Dominic, sempre seria dependente de um homem. E ela odiava a dependência. Donnelly pagava ela em dinheiro vivo por cada pequena informação. E prometeu que depois que o casamento fosse concluído e ela tivesse acesso ao círculo íntimo de Dominic, o dinheiro aumentaria 10 vezes. Natasha concordou. Ela não era leal a ninguém. Nem ao pai, nem a Dominic, nem a Donnelly. Ela era leal apenas a si mesma. E naquelas 3 doces semanas de namoro, enquanto Dominic abria lentamente seu coração pela primeira vez em 36 anos, Natasha Kensington estava ocupada vendendo cada pequena notícia sobre ele para o inimigo mais mortal que sua família tinha. Ela era uma cobra enrolada no peito do leão, e o leão estava dormindo profundamente. Após 3 semanas de namoro, Dominic fez algo que nunca tinha feito com nenhuma mulher antes. Ele levou Natasha para a casa de sua mãe. Era domingo à tarde, o dia mais sagrado da semana para a família Valente. O dia em que houvesse tempestade ou guerra de gangues, Dominic sempre aparecia na casa do Brooklyn para comer com sua mãe. Quando o Bentley preto parou na frente, Natasha olhou pela janela e teve que engolir uma careta instintiva. A casa era um lugar antigo de 2 andares com tijolos vermelhos desbotados. Degraus de concreto levemente rachados, uma varanda envolta em vinhas verdes e um pequeno jardim frontal de rosas brancas que Maggie cuidava todas as manhãs. Para Dominic, era o lugar mais sagrado da terra. Para Natasha, era a prova de que sua futura sogra era uma velha imigrante que não sabia aproveitar nada, vivendo em um lixão enquanto o filho tinha centenas de milhões de dólares na conta. Ela saiu, passou o braço pelo de Dominic e colocou o sorriso mais perfeito que possuía. Maggie estava se preparando desde cedo. Ela tinha levantado às 5 para ir à missa, depois voltou para casa e começou a cozinhar. O molho de tomate que ela fazia à mão com a receita siciliana de sua mãe estava borbulhando no fogão desde as 9 da manhã, enchendo a casa inteira com um calor doce e familiar. A massa fresca foi amassada à mão, aberta fina, cortada em fitas e colocada sobre um suporte de madeira na cozinha. Frango assado italiano com alecrim e limão. Uma salada temperada com azeite de oliva. Ciabatta assada crocante. E no centro da mesa, um tiramisu de 3 camadas em que Dominic era viciado desde que era um garotinho. A toalha de mesa de renda branca que Maggie havia feito de crochê ao longo de meses. Um vaso de rosas brancas do Jardim dos Fundos. Pratos brancos simples que ela usava há mais de 20 anos. Tudo era modesto, mas cada detalhe carregava o amor de uma mãe pelo filho. Maggie os cumprimentou na porta, limpando as mãos rapidamente em seu avental floral. Ela abraçou Natasha com força, calorosamente, sinceramente. Bem-vinda à minha casa, minha filha. Dominic tem falado tanto de você. Tô tão feliz. Natasha retribuiu o abraço, mas seu corpo estava rígido como ferro. Ela deu 2 tapinhas nas costas de Maggie e se afastou, usando um sorriso que qualquer um confundiria com genuíno, exceto pelo fato de que nunca alcançava seus olhos. Obrigada, senhora Valente. Sua casa é tão aconchegante. A palavra aconchegante saiu da boca de Natasha com um tom que apenas outra mulher reconheceria. Não era um elogio. Era um código para pequeno, velho e indigno. Dominic não ouviu. Ele estava ocupado demais abraçando a mãe e respirando o cheiro familiar de molho de tomate com o sorriso de um menino de 10 anos. Mas Maggie ouviu. Seus ouvidos tinham ouvido vozes suficientes em 63 anos para saber quando uma palavra carregava um significado diferente de sua superfície. Eles se sentaram à mesa. Dominic comeu como um homem que não comia a semana toda.
enchendo o prato, elogiando a mãe, contando piadas, tentando fazer com que as duas mulheres mais importantes de sua vida se sentissem confortáveis juntas. Natasha sentou-se em frente a Maggie e comeu muito pouco. Ela usou o garfo para levantar um único fio de massa, levou à boca, mastigou lentamente com a expressão de alguém tentando muito ser educada. Quando Maggie ofereceu mais, Natasha balançou a cabeça gentilmente. Não, obrigada. Estou de dieta. Dominic riu. Querida, você não precisa de dieta. Coma mais. O macarrão da minha mãe é o melhor do mundo. Natasha deu um sorrisinho tenso. Tenho certeza que é, querido. Então aconteceu. O telefone de Dominic vibrou. Tommy. Algo urgente tinha surgido. Um problema de envio no porto de Newark. Dominic pediu desculpas, empurrou a cadeira para trás e saiu para a varanda dos fundos para atender a chamada. Dois guarda-costas ficaram do lado de fora do portão, longe o suficiente para não ouvirem nada lá dentro. Maggie estava na pia lavando pratos de costas. E naquele momento, a máscara caiu. Exatamente 15 segundos. Natasha levantou-se da mesa, caminhou até atrás de Maggie com passos tão silenciosos quanto um gato. Ela parou bem ao lado dela, inclinou a cabeça e falou em voz baixa e fria, sem um traço de emoção. Ele merece coisa melhor do que este lixão, você não acha? Maggie parou de lavar. Sua mão ainda segurava um prato molhado, mas seu corpo inteiro ficou rígido. Ela virou a cabeça lentamente e olhou para Natasha. O que você acabou de dizer? Natasha já estava usando seu sorriso doce novamente, sua voz clara como um sino. Eu disse, a comida estava absolutamente deliciosa, senhora Valente. Muito obrigada pelo almoço. Naquele exato momento, Dominic entrou de volta. Está tudo bem? Natasha se virou, colocou a mão no braço de Dominic, encostou a cabeça no ombro dele. Tudo perfeito, querido. Sua mãe é um amor. Maggie ficou parada segurando o prato molhado com um aperto tão forte que os nós dos dedos doeram. Sentindo uma linha fria subir por sua espinha, ela tinha acabado de ver algo nos olhos de Natasha. Algo sombrio, calculista, perigoso. Mas quando olhou para o filho, Dominic estava olhando para Natasha com uma expressão que Maggie nunca tinha visto no rosto dele antes. O olhar de um homem apaixonado. E o coração de Maggie se partiu em dois. Ela tinha ouvido mal. Ela estava com ciúmes porque pela primeira vez outra mulher tinha tomado o coração de seu filho. Ela estava se tornando o tipo de sogra egoísta sobre a qual as pessoas sussurravam. O tipo que não conseguia aceitar que o filho tinha crescido e amava outra pessoa? Ela decidiu não dizer nada. Ainda não. Mas naquela noite, depois que Dominic e Natasha foram embora, Maggie sentou-se sozinha na cozinha, onde o ar ainda carregava o cheiro fraco de molho de tomate. Seus dedos enrolados firmemente em seu rosário. E no fundo ela sabia que não tinha ouvido mal. Natasha Kensington tinha começado seu jogo. E as regras eram simples. Destruir Maggie pouco a pouco. Não deixar rastros até que ela não fosse nada além de uma sombra desaparecendo na vida de Dominic. E quando o casamento fosse certo, quando o dinheiro estivesse ao alcance, Natasha terminaria o resto. Nos meses que se seguiram, Natasha Kensington realizou sua campanha com a precisão de um cirurgião. Ela não precisava de um bisturi. Ela só precisava de palavras. E cada palavra era calculada para cortar um fio invisível que conectava Dominic à sua mãe. Gentil o suficiente para que ele não sentisse dor. Gentil o suficiente para que ele não percebesse que estava perdendo a coisa mais preciosa que tinha. Começou com pequenas frases que pareciam inofensivas. Querido, hoje à noite fomos convidados para jantar no Le Bernardin. Eu não acho que sua mãe gostaria desse tipo de lugar francês sofisticado. É muito fresco para ela. Vamos só nós dois, e a visitamos no próximo fim de semana. Dominic concordou. Fazia sentido. Sua mãe realmente não gostava de restaurantes assim. Na semana seguinte, querido, o baile de gala de hoje à noite é traje de gala. É toda a alta sociedade de Manhattan. Tenho medo de que sua mãe se sinta deslocada perto dessas pessoas. Ela não ficaria confortável. Se você a ama, não a force a ir. Dominic concordou novamente. Ele pensou que Natasha estava sendo atenciosa. Ele pensou que ela estava protegendo Maggie de situações que a envergonhariam. Ele não viu o fio sendo cortado. Então o fim de semana chegou. Querido, vamos para os Hamptons neste fim de semana. Estou exausta. Preciso descansar. Podemos ligar para sua mãe na semana que vem.
E naquele domingo, pela primeira vez em anos, a cadeira de Dominic na mesa de Maggie ficou vazia. Maggie sentou-se sozinha à mesa que havia posto para dois. Massa fresca que ela amassava desde de manhã. Molho de tomate que estava cozinhando desde as 9. Um tiramisu de 3 camadas no centro. Tudo estava pronto, exceto seu filho. Ela olhou para a cadeira vazia, observou a massa esfriar, depois pegou o telefone e ligou. Ninguém atendeu. Uma hora depois, Dominic enviou uma mensagem. Mãe, sinto muito. Estou ocupado neste fim de semana. Eu vou na semana que vem. A semana seguinte também não aconteceu. E a semana depois dessa. Sempre havia uma razão. Uma viagem de trabalho, um jantar importante com um parceiro, uma escapada de fim de semana que Natasha já havia reservado. Cada razão parecia razoável. Cada cancelamento vinha com um doce pedido de desculpas. Mas quando você os juntava, eles se tornavam um muro subindo cada vez mais alto entre Dominic e Maggie. As ligações de domingo, antes mais sagradas do que uma reunião de negócios de $1 milhão, tornaram-se 3 minutos apressados. Mãe, estou bem, estou ocupado. Te ligo depois. Então ele não ligava. Os jantares de domingo, a coisa que Dominic nunca perdia, mesmo se o mundo estivesse desmoronando, foram cancelados com tanta frequência que Maggie começou a ter medo de cozinhar. Porque ela não suportava olhar para a comida fria intocada na mesa. Mas ela ainda cozinhava todo domingo, porque a esperança é teimosa. Porque talvez esta semana ele viesse. Natasha era ainda mais sutil do que isso. Ela começou a postar fotos dos dois online. Dominic e Natasha nos Hamptons. Dominic e Natasha em restaurantes com estrelas Michelin. Dominic e Natasha em uma festa em um iate. Ela não enviava as fotos para Maggie, mas sabia que Maggie as veria. E Maggie viu. Rosa, a governanta leal da família, visitava Maggie toda semana. E Maggie e Rosa olhavam as fotos na tela de um telefone. Maggie não falava, mas Rosa via suas mãos tremerem enquanto passava por cada imagem. Seu filho estava sorrindo naquelas fotos. Sorrindo brilhantemente ao lado de Natasha em um mundo ao qual Maggie não pertencia. E a parte mais dolorosa não era que Maggie estava perdendo o filho. A parte mais dolorosa era que ela entendia. Ela entendia que Dominic não estava tentando abandoná-la. Ele estava apaixonado. E quando um homem está apaixonado, ele pode ficar cego. Natasha não precisava insultar Maggie na frente de Dominic. Ela só tinha que preencher o tempo de Dominic até que não sobrasse espaço para a mãe dele. E essa tática funcionou melhor do que qualquer bala. Porque Maggie tinha sobrevivido a balas. Ela tinha sobrevivido aos punhos inimigos. Ela tinha sobrevivido a tudo o que o submundo jogou nela. Mas ela não sabia como sobreviver ao seu filho desaparecendo lentamente de sua vida. Não através da violência, mas através do sorriso de outra mulher. Então a noite que Maggie mais temia finalmente chegou. Quase 5 meses após aquela primeira refeição no Brooklyn, seu telefone tocou às 9 da noite. O nome de Dominic iluminou a tela e o coração de Maggie saltou em um ritmo mais rápido, porque ultimamente seu filho raramente ligava. E toda vez que aquele número aparecia, ela sentia alegria e pavor ao mesmo tempo. Ela lá atendeu. A voz de Dominic do outro lado não era nada parecida com o seu eu habitual. Não a voz baixa e fria do chefe valente, mas a voz de uma criança explodindo para mostrar à mãe um triunfo. Sem fôlego, transbordando de felicidade. Mãe, eu pedi Natasha em casamento. Ela disse sim. Vamos nos casar, mãe. Maggie apertou o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Seu coração não batia mais. Parecia que uma mão invisível o tinha fechado e apertado. Ela queria gritar. Não, meu filho, você não sabe quem ela é. Você não ouviu o que eu ouvi. Mas então havia a voz dele. Aquela voz. Aquela felicidade pura que ela não ouvia de Dominic desde que Giovanni estava vivo. A voz de um menino que ainda acreditava que o mundo podia ser bom. Que o amor era real. Que ele finalmente tinha encontrado alguém para caminhar pela vida. E Maggie não podia quebrar isso. Ela não tinha provas. Ela só tinha 15 segundos de uma frase que Natasha negaria e o instinto de uma mãe que qualquer um poderia descartar como ciúme. Ela engoliu as lágrimas, forçou a voz a ficar calma e disse: Parabéns, meu filho. Que Deus abençoe vocês dois. Dominic riu do outro lado, alto e brilhante. Eu te amo, mãe. Vou levar Natasha aí neste domingo para podermos comemorar juntos.
Sim, meu filho. Vou fazer tiramisu. Ela encerrou a ligação. A casa estava tão quieta que ela podia ouvir o relógio de parede tic-taqueando na cozinha. Ela caminhou lentamente até o sofá na sala de estar, sentou-se e olhou para a lareira. A foto de Giovanni estava lá em uma velha moldura de madeira, tirada no dia do casamento deles, há mais de 40 anos. Giovanni estava sorrindo, um braço em volta da cintura de Maggie, seu cabelo preto brilhante, seus olhos brilhantes, como se o mundo inteiro pertencesse a ele. Maggie sussurrou para a foto, sua voz tremendo, tão pequena que parecia que apenas ela e ele podiam ouvir. Você está vendo? Nosso filho está caminhando para uma armadilha que ele nem sabe que existe, e a mãe dele está aqui parada assistindo, incapaz de fazer qualquer coisa. Sua mão alcançou a garganta e fechou em volta do rosário que Giovanni lhe dera no dia do casamento. As contas de madeira gastas e lisas de décadas sendo seguradas todas as noites. E pela primeira vez desde a noite em que Giovanni nunca voltou para casa. Pela primeira vez desde a noite em que ela deitou no chão da cozinha, com costelas quebradas e sangue na testa, e não fez barulho. Pela primeira vez em tantos anos, Margaret Valente chorou. Ela chorou sem som. Assim como naquela noite no banheiro, quando trancou a porta para que o filho não ouvisse. As lágrimas escorreram por suas bochechas enrugadas, caíram no rosário, caíram em seu vestido floral simples, caíram nas mãos calejadas que suportaram demais em uma vida. Ela chorou porque sabia. Ela sabia em seus ossos que Natasha Kensington destruiria seu filho. Mas ela não tinha como provar. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente, e Natasha queria que tudo fosse perfeito. Ou mais precisamente, ela queria que tudo fosse tão caro que parecesse sufocante. Dominic nunca se importou com dinheiro quando se tratava da mulher que amava. E Natasha sabia bem disso. O casamento foi reservado no Hotel Plaza. O grande salão de baile onde apenas a taxa do local engolia um número que a maioria dos americanos passaria a vida inteira tentando ganhar. 400 convidados, incluindo famílias aliadas, políticos e empresários e os rostos mais poderosos da Costa Leste. As flores foram importadas da Holanda. Milhares de peônias brancas e rosa pálido trazidas em um jato particular. O vestido de noiva foi feito sob medida por um designer de ponta na Madison Avenue. Preço de $50.000. Enfeitado com renda francesa e pérolas de água doce. Um anel de noivado de diamante de 6 quilates engastado em platina estava no dedo de Natasha em uma caixa de veludo preto como uma declaração ao mundo de que ela havia vencido. E foi durante esses preparativos, com Dominic enterrado nos negócios e deixando Natasha no controle total de cada detalhe, que sua verdadeira face começou a aparecer cada vez mais. Mas sempre quando Dominic não estava lá. O primeiro incidente aconteceu em uma boutique de noivas na Madison Avenue. Natasha levou suas amigas da alta sociedade para experimentar vestidos de dama de honra. Natasha convidou Maggie para ir. Não porque quisesse que ela participasse, mas porque precisava de uma plateia para sua performance. Maggie chegou com o vestido floral mais simples que possuía. Cabelo bem preso, rosário no pescoço, uma velha bolsa de pano na mão. Ela entrou na loja e imediatamente se sentiu deslocada entre os espelhos brilhantes, as araras de vestidos de noite cintilantes e 4 mulheres perfeitamente maquiadas bebendo champanhe em um sofá de veludo. Eram as amigas de Natasha. Ou pelo menos o tipo de amigas que você tem quando vive no mundo superior de Nova York. O tipo que existe apenas quando você tem dinheiro e desaparece no momento em que você não tem. Natasha estava parada em frente a um espelho, ajustando um vestido de dama de honra azul pálido em uma delas quando Maggie entrou. Natasha se virou, olhou Maggie de cima a baixo. Depois olhou para as amigas com um sorriso que apenas mulheres cruéis usam. Senhoras, esta é minha sogra, Maggie. Ela é tradicional, uma risadinha. Então Natasha inclinou a cabeça e baixou a voz apenas o suficiente para Maggie ouvir, mas baixo o suficiente para negar depois. Minha sogra ainda se veste como se tivesse acabado de descer do barco da Sicília. Risadas surgiram novamente, mais altas desta vez, sem disfarces. As 4 mulheres riram e olharam para Maggie com piedade misturada com desprezo. Maggie ficou parada na porta, ambas as mãos segurando a alça de sua bolsa de pano. Ela ouviu cada palavra claramente. Ela entendeu cada palavra. O calor subiu ao seu rosto. Seus olhos arderam, mas ela não chorou.
não na frente delas. Ela se virou silenciosamente, entrou em um provador vazio ao lado dela, fechou a porta, sentou-se na cadeira pequena, envolveu os dedos em seu rosário e mordeu o lábio até sentir gosto de sangue, apenas para se impedir de fazer barulho. Do lado de fora, as risadas ainda vazavam pela parede fina. O segundo incidente aconteceu 2 semanas depois, no jantar de ensaio em um restaurante italiano sofisticado no Upper East Side. Maggie tinha se preparado cuidadosamente para aquela noite. Ela sabia que encontraria os amigos e parceiros de Dominic, pessoas importantes, pessoas ricas. Ela não queria que o filho sentisse vergonha da mãe. Então ela economizou por meses. Dinheiro que ela guardara de antes de Dominic ficar rico. Dinheiro que ela se recusava a aceitar dele por orgulho. E ela comprou um vestido novo. O vestido mais bonito que Maggie já teve. Seda azul profunda, simples, mas elegante. Ela ficou em frente ao espelho em casa por quase 1 hora, perguntando-se se parecia digna. Então respirou fundo e saiu pela porta. No restaurante, Maggie sentou-se ao lado de Rosa, que havia sido convidada para lhe fazer companhia. Dominic sentou-se na cabeceira da longa mesa. Natasha ao lado dele, a mão descansando na dele, rindo de forma brilhante e sem esforço. O jantar estava correndo bem até que Natasha se levantou, ergueu uma taça de vinho tinto e disse que queria cumprimentar a sogra. Ela caminhou em direção a Maggie com um sorriso doce. Inclinou-se como se fosse abraçá-la, e então sua mão inclinou-se apenas ligeiramente. O vinho tinto derramou direto no peito de Maggie. O vinho escuro se espalhou pela seda azul profunda, encharcando rápido, aumentando, destruindo o vestido que Maggie havia comprado com cada dólar economizado. Natasha levou a mão à boca, olhos arregalados em um choque perfeitamente encenado. Oh, meu Deus, sou tão desajeitada. Senhora Valente, sinto muito. Sua voz estava cheia de remorso, mas seus olhos sustentavam os de Maggie. E naqueles olhos azul acinzentados, não havia uma única gota de arrependimento. Apenas prazer frio. Maggie olhou para o vestido. Ela não olhou para a mancha. Ela olhou para meses de economia. Horas em frente ao espelho, perguntando-se se era bonita o suficiente. Uma vida inteira de humildade sendo esmagada por um leve movimento do pulso de alguém. Rosa levantou-se imediatamente, pegou guardanapos, ajudou Maggie a se levantar. Dominic, na outra ponta da mesa, só viu o incidente à distância e correu até lá. Mãe, você está bem? Natasha foi mais rápida. Querido, foi totalmente minha culpa. Sinto muito. Vou comprar um vestido novo para ela amanhã. Eu prometo. Maggie olhou para o filho, viu a preocupação nos olhos dele e disse o que sempre dizia. Está tudo bem, meu filho. É só um vestido. Mas não era só um vestido. E Maggie sabia disso. E Natasha sabia também. Após o incidente do vestido no jantar de ensaio, Maggie decidiu que não podia mais ficar calada. Ela tinha que falar com Dominic. Ela tinha que contar ao filho o que estava acontecendo, mesmo sem provas claras. Mesmo sabendo que Dominic poderia pensar que ela era apenas uma sogra ciumenta. Mas ela era a mãe dele, e o instinto de uma mãe não mente. Ela ligou para Dominic e disse que precisava vê-lo a sós. Apenas os dois, sem Natasha. Meu filho, preciso falar com você. É importante. Neste domingo você pode vir à minha casa sozinho? Dominic concordou. Mas naquela noite, quando ele deitou na cama e contou a Natasha, da maneira que sempre contava tudo a ela, Natasha entendeu na hora. A velha estava prestes a falar. E se ela falasse, mesmo que Dominic não acreditasse nela imediatamente, uma semente de dúvida seria plantada. Natasha não podia permitir isso. Não quando ela tinha chegado tão longe. Naquela noite, depois que Dominic caiu em um sono profundo, Natasha pegou o telefone pré-pago do bolso escondido dentro de sua bolsa. Foi para a varanda da cobertura e enviou uma mensagem para Patrick Donnelly. A mensagem era curta. A velha está prestes a falar. Preciso que ela fique quieta. Sem ferimentos. Apenas faça com que ela tenha medo. 2 dias depois, quando Maggie abriu a porta da frente de manhã cedo para sair e regar suas rosas como fazia todos os dias, ela viu no degrau um envelope preto, sem remetente, sem selo, sem endereço. Alguém o colocara lá durante a noite, bem na porta dela, bem debaixo do nariz da segurança que Dominic designara para protegê-la. Maggie pegou o envelope com as mãos trêmulas e o abriu. Dentro havia 5 fotos em preto e branco. Uma foto dela indo à igreja no domingo de manhã, tirada do outro lado da rua.
Uma foto dela fazendo compras em Little Italy, tirada por trás. Uma foto dela regando as flores no Jardim dos Fundos, tirada de um ângulo que ela nunca acreditou que alguém pudesse ver. Uma foto dela sentada perto da janela do quarto lendo, tirada através das cortinas. E uma foto dela ajoelhada em oração diante da lareira onde a foto de Giovanni ficava. Cada foto mostrava que alguém a observava há semanas. Sabia sua agenda, sabia seus hábitos e podia alcançá-la a qualquer momento que quisesse. Deitado entre as fotos estava um lírio branco, suas pétalas levemente murchas. Na cultura italiana, o lírio branco é uma flor de funeral. O tipo que você coloca em um caixão. Maggie entendeu imediatamente. Ela viveu tempo suficiente neste mundo para reconhecer a linguagem sem palavras da máfia. E no fundo do envelope havia uma tira de papel branco com letras recortadas de jornais. Cada caractere tirado de uma manchete diferente para que nenhuma caligrafia pudesse ser rastreada. Mantenha a boca fechada, velha. Maggie desabou no degrau. Suas pernas não a sustentavam. Ela não estava com medo por si mesma. Ela tinha sido espancada até suas costelas quebrarem e não chorou. Ela não tinha medo da morte. O que a assustou foi o que ela percebeu logo depois. Alguém fora da família Valente estava envolvido nisso. Essas fotos não foram tiradas por uma garota de 30 anos. Isso era trabalho profissional, trabalho do submundo. Alguém que sabia como perseguir sem ser visto. E se ela contasse a Dominic, ele não apenas cancelaria o casamento. Ele caçaria quem estava por trás disso. Ele começaria uma guerra. Sangue seria derramado. Poderia ser o sangue de Dominic. Poderia ser o de Tommy. Poderia ser o dela. Maggie olhou para o lírio branco murcho em sua mão. Olhou para as fotos de sua vida comum, expostas como um aviso de que ela não estava segura em lugar nenhum. E ela tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Ela enfiou o envelope em uma gaveta trancada em seu quarto, ao lado de um rosário reserva e uma Bíblia antiga. Ela ligou para Dominic de volta, sua voz tão calma que surpreendeu até a si mesma. Meu filho, pensei melhor. Não é nada importante. Eu só queria te perguntar sobre o menu do casamento. Você não precisa vir sozinho. Se estiver ocupado, podemos falar por telefone. Ela encerrou a ligação, sentou na cama e apertou o rosário até que as contas de madeira pressionassem com força a palma da mão. Maggie escolheu o silêncio. Não porque fosse fraca, mas porque amava o filho mais do que amava a si mesma. 2 semanas antes do casamento, Maggie recebeu uma mensagem de Natasha convidando-a para o escritório da organizadora de casamentos em Midtown para repassar os detalhes finais juntas. Maggie ficou surpresa. Era a primeira vez que Natasha tomava a iniciativa de incluí-la em qualquer parte do planejamento. Ela se perguntou se tinha se enganado sobre ela. Se Natasha estava tentando mudar, tentando abrir o coração. Uma pequena parte de Maggie, a parte que sempre quis acreditar que havia bondade nas pessoas, acendeu-se com um fio frágil de esperança. Ela vestiu sua blusa branca mais limpa, uma saia preta simples, prendeu o rosário no pescoço e pediu a Rosa para levá-la até lá. O escritório da organizadora de casamentos ficava no 12º andar de um prédio de vidro em Midtown. Tão luxuoso que Maggie sentiu que seus sapatos baixos velhos não mereciam tocar o chão de mármore polido. Natasha já estava lá com 2 membros da equipe do evento, espalhando o gráfico de assentos em uma grande mesa. Ela olhou para cima quando Maggie entrou e deu o sorriso com o qual Maggie tinha se acostumado de uma maneira que doía. Um sorriso que nunca alcançava seus olhos. Oh, senhora Valente, que bom que pôde vir. Venha dar uma olhada. Maggie foi até a mesa e estudou o gráfico, as listas de flores, os designs das mesas. Tudo era grandioso, luxuoso, perfeito para os padrões de Natasha. Então Maggie viu a lista floral. Peônias brancas, peônias rosa pálido e lírios. Nenhuma rosa. Ela hesitou, depois falou suavemente, sua voz cuidadosa e gentil, como se estivesse pedindo permissão em vez de oferecer uma sugestão. Minha querida, tenho uma pequena ideia. Poderíamos adicionar algumas rosas brancas nas mesas? Giovanni, o pai de Dominic, costumava cultivar rosas brancas para mim no Jardim dos Fundos. Seria uma maneira de ele estar lá no dia do casamento do filho. Quando Maggie terminou, seus olhos brilharam com uma esperança terna. Ela pensou que era um pedido pequeno, um detalhe significativo com o qual qualquer um concordaria. Ela estava errada.
Natasha levantou a cabeça. O sorriso desapareceu. Seus olhos azul-acinzentados ficaram frios em um instante, como se alguém tivesse virado um interruptor atrás de suas íris. Com licença, Meg repetiu ainda mais suavemente. Apenas algumas rosas brancas, minha querida. Para lembrar Giovanni. Eu ouvi você. Natasha cortou, sua voz de repente afiada. Ela se endireitou, ambas as mãos pressionando a mesa, encarando Meg com um desprezo que ela nem se preocupava mais em esconder. Quer saber? Já chega. Tenho sido paciente, tenho sido educada, mas deixe-me deixar uma coisa muito clara para você. Ela contornou a mesa e parou na frente de Meg, perto o suficiente para que Meg pudesse sentir o cheiro do perfume caro em sua garganta. Você não é nada. Você não é nada além de uma lavadora de pratos que teve sorte que o filho ganhou dinheiro. Você passou a vida inteira esfregando o chão dos outros e costurando as roupas dos outros. Você não sabe nada sobre este mundo. Você não pertence ao meu casamento, muito menos para me dizer que flores colocar nas minhas mesas. Cada palavra caiu como uma faca. Rosa estava no canto com a mão sobre a boca, olhos arregalados de horror. Os dois membros da equipe do evento congelaram, com medo demais para se mover. Meg ficou parada olhando para Natasha. E naquele momento, ela não viu uma mulher de 30 anos. Ela viu algo mais velho, mais sombrio. Algo que ela tinha visto nos olhos dos homens que quebraram suas costelas no chão da cozinha do Brooklyn anos atrás. Pura crueldade. E então Natasha lhe deu um tapa. A mão direita de Natasha subiu e estalou na bochecha esquerda de Meg com força total. O som preencheu a sala silenciosa como um tiro. A cabeça de Meg virou para um lado. Seu corpo tropeçou, quase caindo. Sua bochecha ardeu e as lágrimas subiram. Não de dor, mas de choque. Da compreensão de que a mulher prestes a se casar com seu filho tinha acabado de bater nela na frente de outras pessoas sem um segundo de hesitação. Mas Meg não caiu. Ela se firmou, endireitou-se e levantou lentamente a mão para tocar o calor que florescia em sua bochecha. Ela olhou para Natasha. Ela não disse uma palavra. Ela não gritou, não xingou, não implorou. Ela apenas olhou com olhos castanhos escuros que tinham visto o marido ser assassinado, que uma vez olharam para cima de um chão de cozinha, encharcado de sangue, sem revelar onde o filho estava escondido. Ela segurou Natasha com aquele olhar, depois se virou e saiu da sala com uma dignidade que nenhuma mão, nenhum tapa jamais poderia tirar dela. Rosa correu atrás dela para o corredor, soluçando, agarrando a mão de Meg. Senhora Meg, você tem que contar ao Sr. Dominic. Você tem que contar. Ela não pode te tratar assim. Meg parou e olhou para Rosa. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Sua voz baixa e lenta. Se eu contar a Dominic, você sabe o que ele fará? Ele vai matá-la. Você sabe quem ele é. Você sabe que ele não será capaz de controlar isso. E então perderei meu filho para a prisão. Prefiro levar 100 tapas a perdê-lo. Rosa não conseguia falar. Ela apenas chorou. Naquela noite, na casa silenciosa do Brooklyn, Maggie ajoelhou-se no chão de madeira de seu quarto em frente à lareira onde a foto de Giovanni olhava para ela. A pequena vela que ela acendera tremeluzia, sua luz tremendo sobre a velha moldura. A cicatriz em sua testa latejava como se lembrasse que ela suportara pior do que isso e ainda vivia. Sua bochecha esquerda ainda estava marcada de vermelho. Ela apertou o rosário, fechou os olhos e sussurrou. Giovanni, me dê força. Não sei mais o que fazer. Tenho medo de perder nosso menino. Não para balas, não para a guerra, mas para o amor cego em seu coração. Por favor, Deus, mostre-me o caminho. Maggie ajoelhou-se diante da lareira por quase 2 horas naquela noite. E quando finalmente se levantou, os joelhos doendo, as costas rígidas, algo dentro dela havia mudado. Não foi que a dor desapareceu. A dor ainda estava lá. Sua bochecha ainda latejava, seu coração ainda estava pesado. Mas ao lado dessa dor, outra coisa havia acordado. Algo que ela pensava estar adormecido há muito tempo. O aço da mulher que uma vez deitou no chão de uma cozinha com costelas quebradas e nunca lhe abriu a boca para entregar uma única palavra. Maggie olhou para si mesma no espelho do banheiro. Olhou para a vermelhidão em sua bochecha esquerda. Olhou para a velha cicatriz em sua testa.
E ela se lembrou de quem era. Ela não era uma velha fraca destinada a ser empurrada. Ela era Margaret Valente. Ela era a mulher que olhou direto nos olhos de 3 homens Donnelly, enquanto eles a chutavam e socavam, e não piscou. Ela era a mulher que criou o filho sozinha entre lobos e nunca deixou o menino sofrer um único arranhão. Aquela garota de 30 anos pensou que Maggie era uma presa fácil. Ela estava errada. Na manhã seguinte, Maggie ligou para Rosa. Sua voz estava calma, clara, não mais tremendo como antes. Rosa, venha para casa. Precisamos conversar. Rosa chegou em 1 hora. As 2 mulheres sentaram-se na cozinha com a porta fechada, cortinas fechadas, falando em vozes baixas o suficiente para impedir que as paredes ouvissem. Maggie disse, não vou contar a Dominic. Você sabe por quê. Você conhece meu filho. Se ele souber que ela me deu um tapa, ele não vai perguntar, ele não vai ouvir, ele não vai esperar, ele vai reagir da única maneira que conhece. E então ou ela morre, ou alguém morre, ou meu filho vai para a prisão. Não aceitarei nenhum desses resultados. Rosa assentiu, suas lágrimas ainda não secas. Então, o que você vai fazer? Maggie olhou para Rosa, e naqueles olhos castanhos escuros havia uma luz que Rosa nunca tinha visto antes. Não raiva, mas resolução absoluta. Quero que Dominic veja com os próprios olhos. Ouça com os próprios ouvidos, não da minha boca, porque ele vai pensar que estou com ciúmes. Da boca dela, quero a verdade exposta de uma forma que ninguém possa negar, ninguém possa explicar, e sem que uma única gota de sangue seja derramada. Rosa olhou para Maggie, e naquele momento ela entendeu por que essa mulher havia sobrevivido a tudo. Não por sorte, mas porque ela era mais afiada do que as pessoas supunham. Naquela tarde, Maggie fez algo que não fazia em todos esses anos. Ela pegou seu telefone antigo e procurou um contato que Dominic havia salvo para ela há muito tempo em caso de emergência. Franklin Gould, o advogado da família Valente, um homem de 55 anos em quem Dominic confiava completamente com cada assunto legal e secreto. Maggie discou. Franklin atendeu no segundo toque, sua voz surpresa porque ela nunca ligava diretamente para ele. Senhora Valente, algo errado? Maggie falou devagar. Franklin, preciso que você investigue alguém. Natasha Kensington. A família dela, as finanças dela, cada relacionamento que ela tem, e especialmente qualquer conexão com Patrick Donnelly. Silêncio do outro lado. Então a voz de Franklin baixou. Donnelly, tem certeza? Tenho certeza. O Sr. Dominic sabe sobre isso? Não. E você não vai contar a ele? Ainda não. Franklin ficou quieto por mais alguns segundos. Ele sabia que Maggie não era do tipo que falava casualmente. Se ela ligava, tinha um motivo. Entendo. Me dê uma semana. O plano começou no dia seguinte. Rosa tinha um sobrinho chamado Marco, 28 anos, um técnico de sistemas de segurança para uma empresa privada no Queens. O jovem não tinha nada a ver com o submundo, mas amava Rosa como sua própria mãe. E quando ela ligou pedindo ajuda sem explicar muito, ele não fez perguntas. Ele apenas disse, diga-me o que você precisa e eu farei. Marco veio à casa de Maggie com uma pequena bolsa contendo 3 câmeras pinhole, cada uma não maior que a ponta de uma caneta. Com baterias que podiam funcionar continuamente por 2 semanas, capturando vídeo e áudio de alta qualidade e transmitindo os dados para um laptop antigo que Marco já havia configurado e escondido no armário do quarto. Rosa foi quem colocou as câmeras. Ela sabia exatamente onde Natasha tendia a agir quando Dominic não estava por perto. Porque Rosa estava sempre lá, sempre testemunhando, sempre à sombra que Natasha nunca se preocupava em notar. Porque para ela, uma governanta era tão invisível quanto a mobília. A primeira câmera foi escondida dentro de uma moldura de imagem sagrada pendurada na parede da cozinha, logo acima da pia. O mesmo local onde Natasha havia se aproximado 2 vezes para humilhar Maggie quando Dominic saía. A segunda câmera foi colocada em uma pequena estátua de porcelana da Virgem Maria na prateleira da sala de estar, apontada diretamente para a mesa de jantar e a porta da frente. A terceira era uma câmera de botão que Rosa usava em seu casaco sempre que acompanhava Maggie ao escritório da organizadora de casamentos ou a qualquer lugar onde Natasha pudesse estar. Então elas esperaram. 2 semanas. 14 dias de gravação contínua.
Natasha não suspeitou de nada. Ela continuou se comportando como se Maggie tivesse sido totalmente quebrada após aquele tapa. Ela vinha à casa de Maggie aos domingos com Dominic, colocava seu sorriso falso, chamava Maggie de mãe na frente dele. Então, no momento em que Dominic se afastava para atender uma ligação, ela se virava para Maggie com aqueles olhos frios e dizia coisas como: "Você aprendeu a se comportar. Continue assim e tudo ficará bem." A câmera na moldura sagrada capturou tudo isso. Mas a maior descoberta não veio das câmeras na casa de Maggie. Veio da câmera de botão no casaco de Rosa. Uma semana antes do casamento, Rosa foi com Maggie ao Plaza para verificar as flores e as mesas uma última vez. Natasha estava lá, ao telefone, na sala de preparação da noiva. Ela pensou que estava sozinha porque não notou Rosa parada no corredor, logo do lado de fora de uma porta entreaberta. Rosa ficou imóvel. A câmera de botão em seu peito apontava direto pela fresta e a voz de Natasha saía clara como o dia. "Pat, tudo está no caminho certo. Depois do casamento, terei acesso à agenda dele, aos detalhes de segurança, às contas, tudo o que você precisa. Apenas me dê 2 meses após a cerimônia e eu entrego." Houve silêncio do outro lado. Então Natasha continuou: "Não, ele não suspeita de nada. Ele está apaixonado. Amor cego e estúpido. E a velha? Ela está cuidada. Ela não dirá uma palavra depois do nosso pequeno lembrete." Rosa ficou do lado de fora daquela porta, agarrando o casaco, o coração batendo tão forte que teve medo de que Natasha ouvisse. Natasha estava falando com Donnelly. Ela não estava apenas caçando dinheiro. Ela era uma traidora. Ela estava vendendo Dominic para o inimigo mais mortal de sua família. Rosa se virou e caminhou com os passos mais leves de sua vida para fora do corredor, para fora do hotel, para dentro do carro, e ligou para Maggie com uma voz tão trêmula que teve que repetir 3 vezes antes que Maggie entendesse. Ao mesmo tempo, Franklin Gould ligou. Ele tinha terminado a investigação e sua voz era baixa e grave. "Senhora Valente, tenho os resultados. Richard Kensington está completamente falido. 12 milhões de dólares em dívidas, processado por pelo menos 4 credores. Ele está vivendo de empréstimos com juros altos. E Natasha, de acordo com minhas fontes, encontrou Patrick Donnelly pelo menos 7 vezes nos últimos 6 meses. Os locais de encontro incluem um bar em Hell's Kitchen, 2 vezes em um pequeno hotel em Hoboken e 4 vezes em um apartamento alugado em Jersey City que Donnelly usa para negociações privadas." Quando Maggie ouviu isso, colocou o telefone na mesa da cozinha e fechou os olhos. Agora ela tinha tudo. Vídeo de humilhação e ameaças. Áudio da ligação de Natasha com Donnelly. Registros financeiros sobre o colapso dos Kensington. Prova de 7 encontros entre Natasha e o inimigo dos Valente. Maggie abriu a gaveta da cozinha e tirou um pendrive vazio. Rosa e Marco a ajudaram a compilar cada clipe, cada gravação, cada arquivo naquele pequeno dispositivo. Tudo cabia na palma da mão dela. O último passo foi Rosa entrar em contato com Ed, um velho amigo de Marco que trabalhava como técnico de áudio e vídeo para eventos no Plaza. Rosa disse a Ed que a família queria preparar um vídeo surpresa para o noivo na recepção do casamento. Um presente tocante de sua mãe. Ed concordou sem perguntar mais. Ele conectaria o pendrive ao sistema do grande salão de baile e o reproduziria na tela grande quando Rosa desse o sinal. Maggie segurou o pendrive na mão, pequeno e leve, mas carregando força suficiente para estilhaçar a máscara de Natasha Kensington na frente de 400 convidados. Ela olhou para a foto de Giovanni na lareira e sussurrou: "Está quase na hora, meu amor." O dia do casamento chegou. Um sábado em meados de março. Nova York estava fria, mas a luz do sol estava limpa e nítida. Como se o próprio céu quisesse lançar um holofote sobre a maior peça que Manhattan estava prestes a testemunhar. O Hotel Plaza estava vestido como um palácio real. Milhares de peônias brancas e rosa pálido importadas da Holanda cobriam a entrada do grande salão de baile. Fitas brancas caíam do teto alto em direção a enormes lustres de cristal. Velas brancas brilhavam em cada mesa, e na extremidade oposta do salão, um bolo de casamento de 2 camadas estava em um pedestal de cristal, coberto com glacê branco puro e delicadas flores de açúcar. 400 convidados começaram a chegar de manhã cedo. Este não era um casamento comum.
Era uma reunião do submundo da costa leste disfarçada em seda da alta sociedade. Chefes de famílias aliadas voaram da Filadélfia, Boston, Chicago, cada homem chegando com sua própria comitiva. Políticos da cidade e do estado apareceram. O tipo cujas carreiras foram construídas em parte com doações dos valentes. Empresários, advogados, estrelas do entretenimento. Todos sob o mesmo teto, bebendo Dom Perignon e fingindo que não sabiam que o homem que vieram parabenizar poderia acabar com qualquer um naquela sala com um único telefonema. A segurança foi reforçada até parecer difícil respirar. Tommy coordenou tudo. Guardas em cada entrada e saída, detectores de metal no portão principal, 2 veículos blindados estacionados na frente. E uma equipe de 4 homens em ternos pretos espaçados por todo o salão de baile, fones de ouvido, olhos varrendo sem parar. Na sala de preparação do noivo no andar de cima, Dominic estava diante do espelho, ajustando uma gravata preta em um terno preto perfeitamente cortado. Tommy estava lá atrás dele, braços cruzados, silencioso por um longo momento antes de falar. Chefe, vou dizer isso uma última vez. Tenho um mau pressentimento sobre ela. Não tenho provas. Só tenho instinto, mas meu instinto nunca esteve errado. Dominic encontrou os olhos de Tommy através do espelho. Maxilar cerrado. Tommy, hoje é o dia do meu casamento. Se você disser isso de novo, está fora desta sala. Tommy olhou para ele, soltou o ar e assentiu. Eu entendo. Ele se virou para sair. Mas antes de fechar a porta, acrescentou tão baixo que parecia que só ele podia ouvir. Espero estar errado. A 3 quarteirões de distância, na casa do Brooklyn, Maggie estava em frente ao espelho do quarto. Ela usava um vestido novo que Rosa a ajudara a escolher. Um cinza prateado suave, elegante, certo para seu cabelo prateado bem preso. Ela se estudou, depois olhou para a cicatriz na testa e levantou a mão para tocá-la levemente. Aquela cicatriz vivia lá há mais de 30 anos, lembrando-a todos os dias de que ela suportara pior do que isso e ainda estava de pé. Ela pegou a pequena bolsa na cama, abriu-a, verificou o interior. O pendrive estava no bolso interno trancado. Pequeno, seguro. Ela fechou a bolsa, respirou fundo e disse para a foto de Giovanni na lareira. Hoje, meu amor. Quando Maggie chegou ao Plaza, dirigiu-se diretamente para a área de preparação para ver Dominic antes da cerimônia. Na mão, ela carregava uma rosa branca cortada de seu quintal naquela manhã. A flor mais bonita da roseira que Giovanni plantara há mais de 40 anos. Na tradição da família Valente, a mãe do noivo prendia uma flor na lapela do filho antes do casamento. Uma bênção silenciosa. Mas antes que ela pudesse chegar ao quarto de Dominic, Natasha saiu da suíte nupcial. Radiante em um vestido de $50.000, cabelo preso, uma pequena tiara de cristal capturando a luz. Seus olhos pousaram na rosa branca na mão de Maggie e sua expressão mudou instantaneamente. Ela caminhou até lá, arrancou a rosa de Maggie com um movimento brusco. Pétalas se espalharam pelo chão de mármore. Natasha jogou a rosa no chão, colocou o salto de seu sapato agulha de 30 centímetros sobre ela e a esmagou. Não quero as ervas daninhas do seu quintal no terno do meu marido. Este é o meu casamento, não um mercado de pulgas siciliano. Maggie olhou para a rosa moída sob o sapato de Natasha. A rosa de Giovanni. Ela não chorou, ela não tremeu. Desta vez ela sorriu. Um sorriso pequeno e calmo, quase gentil. E aquele sorriso, pela primeira vez, fez Natasha hesitar. Algo estava errado. Essa velha deveria estar com medo. Deveria baixar a cabeça. Deveria recuar. Mas ela estava sorrindo. Natasha empurrou esse desconforto para o lado e voltou para a suíte nupcial. Ela não sabia que era o sorriso de alguém segurando todas as cartas e esperando o segundo exato para virá-las. A recepção começou. 400 convidados se acomodaram em seus assentos. O champanhe fluiu. O jazz suave flutuava da banda ao vivo no canto do palco. Maggie entrou no salão de baile e procurou sua mesa. Ela passou pela mesa 1, mesa 2, mesa 3. Caminhando e caminhando por dezenas de mesas redondas, cobertas com toalhas brancas, até chegar à última. Pressionada contra a porta que levava à cozinha, onde o barulho de panelas e frigideiras vazava. A mesa para a mãe do noivo, a última mesa da sala. Rosa sentou-se ao lado dela, segurando a mão de Maggie por baixo da mesa.
Maggie deu um tapinha leve na mão de Rosa. Está tudo bem. Está perto agora. A recepção correu bem nas primeiras horas. Dominic e Natasha sentaram-se na mesa principal, sorrindo, aceitando parabéns, parecendo o casal mais perfeito do mundo. Então chegou a hora de cortar o bolo. Natasha se levantou, puxou Dominic em direção ao bolo de 2 camadas em seu pedestal de cristal. Câmeras dispararam. Os convidados aplaudiram. Mas em vez de cortá-lo, Natasha de repente se virou, seus olhos varrendo a sala, procurando por Maggie. Ela a viu na última mesa. Ela sorriu. E então, na frente de 400 pares de olhos, Natasha Kensington levantou o bolo de 2 camadas com as 2 mãos, carregou-o e caminhou direto em direção a Maggie. Dominic estava atrás dela, confuso. Natasha, o que você está fazendo? Ela não respondeu. A calma inquietante nos olhos de Maggie mais cedo estava corroendo os nervos de Natasha, finalmente estilhaçando sua máscara profissional fria. Ela marchou até a última mesa, parou na frente de Maggie e jogou o bolo de casamento direto na cara dela. Glacê branco, migalhas, flores de açúcar explodiram para fora. O bolo cobriu o rosto de Maggie, deslizou para o cabelo, desceu pelo novo vestido cinza prateado, desceu pelo rosário em sua garganta. O salão de baile inteiro congelou. 400 pessoas pararam de respirar. Natasha estava parada sobre Maggie, ofegante, olhos brilhando com prazer selvagem, e gritou para que sua voz preenchesse o grande salão de baile. Você quer provar? Aqui, é aqui que você pertence, debaixo dos meus pés. Silêncio absoluto. Nem um único som. Apenas o gotejar suave do glacê caindo do rosto de Maggie no chão de mármore. E Maggie, com o rosto coberto de bolo, levantou-se da cadeira. Lentamente, tremendo, mas firme. E olhou direto para Rosa ao lado dela. Ela assentiu uma vez, apenas um pequeno aceno. Rosa entendeu. Ela puxou o telefone e enviou uma única palavra para Ed na cabine técnica. Agora. A tela gigante atrás do palco ganhou vida. Ninguém a ligou. Ninguém da equipe do evento deu uma ordem. 400 pares de olhos, ainda congelados pela visão de um bolo de casamento sendo jogado na cara de Maggie, foram arrastados para o brilho frio azul-branco da enorme parede de LED que engolia quase todo o fundo do palco. Então o vídeo começou a tocar. O primeiro clipe mostrava a cozinha de Maggie no Brooklyn, filmada da moldura da imagem sagrada na parede. Natasha estava na frente de Maggie enquanto Dominic tinha acabado de sair para atender uma ligação. A voz de Natasha veio através do sistema de som do grande salão de baile, cristalina, gelada, pingando desprezo. Você aprendeu a se comportar, continue assim e tudo ficará bem. 400 pessoas olharam para a tela. Ninguém respirava. O segundo clipe mudou para o escritório da organizadora de casamentos em Midtown, filmado da câmera de botão de Rosa. Natasha estava perto de Maggie, olhos duros, voz afiada. Você não é nada além de uma lavadora de pratos que teve sorte que o filho ganhou dinheiro. Você não pertence ao meu casamento. Então a mão de Natasha voou. O tapa estalou nos alto-falantes como um chicote. A cabeça de Maggie virou para o lado. Sua bochecha ficou vermelha. Ela não disse uma palavra. Ela apenas se levantou e saiu com uma dignidade que o salão de baile inteiro só agora estava testemunhando. Soluços dispersos começaram a romper pela sala. Mulheres cobriram a boca. Homens cerraram os maxilares. O terceiro clipe tocou a voz de Richard Kensington ao telefone, capturada do telefone de Natasha, em uma noite em que ela foi descuidada o suficiente para usar o viva-voz enquanto Rosa estava por perto. Richard disse, bom, não tenha pressa. Quando você se tornar a esposa dele, tudo o que nossa família perdeu voltará. No salão de baile, Richard Kensington, sentado na mesa 3 em um terno cinza caro que havia pedido emprestado, ficou branco como papel. Ele começou a se levantar, mas 2 dos guardas de Tommy já estavam atrás dele, como se estivessem lá o tempo todo. Então o clipe final tocou. Aquele que mudou tudo. A sala de preparação da noiva no Plaza uma semana antes, gravada da câmera de botão de Rosa através de uma porta entreaberta. Natasha segurava o telefone, voz relaxada e confiante, como se estivesse falando com um parceiro de negócios, em vez do inimigo mais mortal da família, com a qual estava prestes a se casar. Pat, tudo está no caminho certo. Depois do casamento, terei acesso à agenda dele, aos detalhes de segurança, às contas, tudo o que você precisa.
Então sua voz ficou ainda mais leve, quase divertida. Ele está apaixonado. Amor cego e estúpido. E a velha? Ela está cuidada. Ela não dirá uma palavra depois do nosso pequeno lembrete. O nome Patrick Donnelly atingiu o salão de baile como se alguém tivesse puxado o pino de uma granada. Chefes aliados da Filadélfia, Boston, Chicago olharam uns para os outros. No submundo, há apenas um pecado que ninguém perdoa, ninguém apaga, ninguém esquece. Traição. E Natasha Kensington não tinha apenas traído Dominic. Ela tinha traído toda a aliança vendendo informações para Donnelly. O vídeo parou, a tela ficou escura. Um silêncio letal engoliu o grande salão de baile. 400 pessoas, incluindo homens que assistiram à morte sem piscar, ficaram perfeitamente imóveis. Natasha estava no meio da sala em seu vestido de noiva branco puro, o rosto mais branco que o tecido. Ela virou para a esquerda, virou para a direita, a boca se movendo sem som. Ela procurou uma saída, mas todas as portas já estavam fechadas. Tommy havia sinalizado o bloqueio no instante em que o vídeo começou. Ninguém entra, ninguém sai. Dominic estava a 3 passos de Natasha. Ele não se moveu durante toda a reprodução. Ele ficou parado como uma estátua, mãos penduradas ao lado do corpo, rosto drenado de cor. Mas seus olhos, aqueles olhos cinza escuros, não eram raiva. A raiva é barulhenta, quente, explosiva. O que vivia no olhar de Dominic agora era mais frio do que isso. Mais profundo do que isso. Muito mais aterrorizante. Era destruição mantida sob controle perfeito. Ele caminhou em direção a Natasha. Cada passo soava contra o mármore em silêncio absoluto. Natasha recuou. Seus saltos prenderam na perna de uma mesa. Ela tropeçou. Dominic, querido, escute. Deixe-me explicar. Dominic parou na frente dela. Sua voz era baixa, pesada, cada palavra caindo lentamente, como balas deslizando para um carregador. Você tocou na minha mãe. Você bateu na mulher que levou uma surra que quebrou suas costelas e nunca me entregou. Você me vendeu para Donnelly, o filho do homem que colocou aquela cicatriz na testa dela. Natasha chorou. Rímel escorria por suas bochechas. Não é o que você pensa. Eu posso explicar, por favor. Dominic virou a cabeça em direção a Tommy. Um único e pequeno aceno. Tommy sinalizou. 2 guardas foram até a mesa 3, agarraram Richard Kensington pelos 2 braços, o levantaram e o forçaram a ficar de joelhos na frente de Dominic. Richard tremia violentamente, lágrimas e muco escorrendo, sua voz falhando. Senhor Valente, por favor, eu posso explicar. Foi tudo ideia dela. Eu não sabia sobre Donnelly. Por favor. Dominic não olhou para Richard. Ele se virou para encarar os 400 convidados. Sua voz preencheu o salão de baile sem microfone. Porque quando Dominic Valente fala, o mundo fica quieto para ouvir. Este casamento está morto antes mesmo de começar. Não há união. Apenas o fim das suas mentiras. Hoje é o dia em que todos nesta sala testemunham que a família Valente não perdoa a traição. Ele fez uma pausa e respirou fundo. Então sua voz mudou. Mais suave, mais baixa, quase gentil. Mas hoje eu não vou matar ninguém. Os chefes aliados olharam uns para os outros, atordoados. Em seu mundo, traição significa morte. Porque minha mãe me ensinou que a verdadeira força não é tirar uma vida. A verdadeira força é saber quando parar. Dominic virou as costas para Natasha. Ele caminhou em direção à última mesa perto da porta da cozinha, onde Maggie ainda estava. O rosto coberto de glacê, o cabelo manchado de migalhas, o rosário manchado. Ele parou na frente dela. E o chefe da máfia mais implacável de Nova York, o homem que toda a costa leste temia, lentamente caiu de joelhos no chão de mármore. Na frente de 400 pessoas. Na frente de famílias aliadas, políticos, empresários. Na frente do próprio submundo. Dominic Valente ajoelhou-se diante de uma mulher de 63 anos coberta de bolo. E sua voz falhou pela primeira vez na vida. Sinto muito, mãe. Sinto muito por ter sido cego. Sinto muito por não ter te protegido. Sinto muito por ter deixado alguém te bater e eu nem sabia. Maggie olhou para o filho, ajoelhado a seus pés. Ela levantou as mãos calejadas, ainda pegajosas com glacê, segurou o rosto de Dominic e o ergueu. Ela olhou em seus olhos cinza escuros, úmidos e vermelhos, e disse com a voz que só uma mãe tem. Eu te perdoo, sempre. Dominic a abraçou com força, como se tivesse medo de que se a soltasse, ela desapareceria.
Glacê manchou o rosto de Meg em seu terno preto, e ele não se importou. 400 pessoas ficaram em silêncio. Muitos deles choraram. Rosa soluçava ao lado deles. Tommy estava a 3 passos de distância, olhos vermelhos, maxilar cerrado. Mas ele não desviou o olhar. Ele assistiu porque precisava ver esse momento. Até os chefes mais frios, os homens que viviam no gelo porque era a única maneira de sobreviver, baixaram a cabeça. Natasha Kensington e Richard Kensington foram expulsos do Plaza naquela mesma noite. Natasha ainda estava em seu vestido de noiva branco, rímel preto manchado nas bochechas, cabelo solto e selvagem. Passando pelas portas da frente do hotel enquanto dezenas de olhos desdenhosos queimavam em suas costas. Richard se arrastava atrás dela, o terno amassado, o rosto da cor de cinzas, ainda balbuciando desculpas que ninguém se importava em ouvir. 2 dos guardas de Tommy os escoltaram até a calçada, depois pararam na entrada com os braços cruzados, assistindo pai e filha desaparecerem na noite de Manhattan com as mãos vazias. Daquele noite em diante, Dominic Valente os destruiu sem derramar uma única gota de sangue. Ele não usou uma arma. Ele usou um telefone. Na primeira semana após o casamento, que nunca aconteceu, Dominic ordenou que Franklin Gould expusesse cada detalhe da ruína financeira de Richard Kensington para cada credor, cada ex-parceiro, cada banco que ele ainda tentava encantar para lhe emprestar dinheiro. 12 milhões de dólares em dívidas, 4 processos esperando nos bastidores, ativos que não somavam nada. A informação circulou pelas finanças de Nova York em 3 dias. Ninguém emprestou a Richard Kensington um único centavo depois disso. Ninguém atendeu suas ligações. Na segunda semana, Dominic fechou todas as portas restantes. Qualquer restaurante, hotel, empresa, clube em Nova York com laços com a família Valente, e o número era maior do que qualquer um imaginava, recebeu uma mensagem curta. O pai e a filha Kensington não eram bem-vindos. Nenhuma explicação foi necessária. Neste mundo, quando Dominic Valente diz que alguém não existe, eles não existem. Patrick Donnelly, no momento em que soube que Natasha havia sido exposta, reagiu como um velho mafioso reagiria. Ele cortou todo o contato imediatamente. O telefone pré-pago que Natasha usava para enviar mensagens para ele foi desativado 1 hora após a reprodução do vídeo. Donnelly não era estúpido. Ele sabia que a família Valente agora tinha provas de que ele estava se intrometendo em seus negócios. E ele também sabia que Dominic, mesmo depois de declarar que não mataria ninguém no casamento, não significava que não mataria alguém depois do casamento. Donnelly deslizou de volta para a escuridão, ficou em silêncio e esperou a tempestade passar. Natasha teve que deixar Nova York. Ninguém na cidade a aceitaria. Suas amigas da alta sociedade, as mesmas mulheres que riram com ela quando ela zombou de Meg na boutique de noivas, agora não respondiam a uma única mensagem. Seu número foi bloqueado, um contato de cada vez, como se ela fosse uma doença. Ela e Richard se mudaram para a pequena casa de sua avó em uma cidade tranquila de Connecticut. Um lugar antigo com mofo nos cantos, pisos de madeira que rangiam, a quilômetros de distância das luzes de Manhattan. De uma mulher que sonhava em viver no topo do mundo, Natasha Kensington tornou-se ninguém. Completamente ninguém. Mas Dominic também pagou um preço. No submundo, o que aconteceu no casamento não foi apenas um escândalo pessoal. Foi um sinal de fraqueza. Um chefe que deixa um inimigo plantar alguém em sua cama por 6 meses, sem perceber, é uma falha fatal. Algumas famílias aliadas começaram a duvidar. Um chefe na Filadélfia ligou para Tommy e perguntou diretamente se Valente ainda tinha o controle. Um chefe em Boston aumentou silenciosamente a distância, não quebrando a aliança, mas não mais se apoiando nela. Tommy trabalhou exaustivamente, reparando os danos. Ele voou de um lado para o outro entre cidades, realizou reuniões privadas, deu garantias, fez promessas e provou silenciosamente que a família Valente ainda era sólida. Dominic sabia de tudo isso. Mas nas primeiras semanas após o casamento, que nunca aconteceu, ele não se importava com a política do submundo. Ele voltava para o Brooklyn todo domingo. Sentava-se na velha cadeira da cozinha na mesa de Maggie, comia a massa que ela amassava de manhã, bebia café preto italiano forte e não dizia muito. Às vezes, os dois apenas sentavam no jardim de rosas atrás da casa, enquanto Maggie regava as flores
e Dominic observava. E o silêncio entre eles não era pesado. Era quente, como se estivessem costurando lentamente as lágrimas que Natasha havia deixado para trás. Dominic mudou, não de uma forma dramática ou repentina, mas gradualmente da maneira que o inverno se transforma em primavera em Nova York. Ele ficou mais reflexivo, ele ouvia mais, e toda vez que via a cicatriz na testa de sua mãe, ele não cerrava mais o maxilar. Ele simplesmente levantava a mão, tocava a cicatriz levemente e dizia: "Sinto muito, mãe." E Meg sempre respondia da mesma maneira: "Você não precisa pedir desculpas. Você está aqui. Isso é o suficiente." 6 meses após o casamento, que nunca aconteceu no Plaza, Dominic levou Meg a um centro comunitário no Brooklyn, apenas a alguns quarteirões da casa dela. Ela não entendeu por que ele a trouxe lá até ver a placa acima das portas da frente. "O Fundo Meg Valente." Ela parou, olhou para a placa, depois olhou para o filho. Dominic segurou a mão dela. "Este é um fundo em seu nome. Ele apoia mulheres imigrantes e mães solteiras. Microempréstimos para abrir pequenas lojas, treinamento vocacional, creche e apoio à saúde mental. Para que nenhuma mulher tenha que passar pelo que você passou sem ninguém para ajudá-la." A cerimônia de abertura foi simples, mas calorosa. Dezenas de mulheres imigrantes vieram, muitas segurando crianças pequenas. Maggie estava ao microfone com o rosário apertado na mão, sua voz trêmula, mas clara. E ela falou em inglês, entrelaçado com o sotaque siciliano que ela nunca tentou esconder. "Eu não tinha nada quando vim para este país. Apenas 2 mãos e fé. E essas 2 coisas foram suficientes para eu criar meu filho e torná-lo um homem. Espero que este fundo mostre a vocês que 2 mãos e fé podem ser suficientes para vocês também." Dominic estava ao lado de sua mãe, segurando a mão dela. E ele falou para a multidão com uma voz que nunca tinha usado em nenhuma reunião de negócios ou negociação do submundo. A voz de um filho orgulhoso de sua mãe. "Este fundo existe porque minha mãe me ensinou que a dignidade não é medida por dinheiro. É medida pelo caráter. Ela trabalhou a vida inteira com as mãos para que eu pudesse ter uma chance. E agora outras mulheres terão a mesma chance." Mas a história não tinha acabado, porque a maior surpresa estava prestes a acontecer. Algo que ninguém, nem mesmo Maggie, poderia ter visto chegando. 3 meses após a abertura do fundo, em uma tarde de chuva leve no Brooklyn, Gianna Whitfield passou pelas portas do centro comunitário com uma bolsa de lona no ombro e uma pasta fina na mão. Ela tinha 27 anos, cabelo castanho preso em um rabo de cavalo simples, sem maquiagem, usando jeans velhos desbotados nos joelhos e uma camisa branca limpa gasta nos punhos. Seus tênis tinham um pequeno rasgo na ponta que ela costurara com linha branca. Ela parecia tão simples que era quase invisível em uma multidão. Mas havia algo nela que fazia as pessoas olharem 2 vezes. Seus olhos eram grandes e castanhos, quentes, mas carregando uma tristeza profunda por trás deles. O tipo de tristeza que você vê em alguém que perdeu demais muito cedo e aprendeu a não esperar nada da vida. Gianna Whitfield ficou órfã aos 12 anos. Seus pais morreram em um incêndio em um apartamento no Bronx em uma noite de janeiro, quando o sistema de alarme falhou e a escada de incêndio estava acorrentada porque o proprietário era mesquinho demais para consertar. 23 pessoas morreram naquela noite, incluindo sua mãe e seu pai. Gianna sobreviveu porque estava dormindo na casa da avó. Sua avó era uma senhora porto-riquenha idosa que trabalhava como governanta para 3 famílias no Upper West Side. Ela criou Gianna com um salário magro, até que o câncer de pulmão a levou quando Gianna tinha 14 anos. Depois disso, Gianna caiu no sistema de adoção. A primeira familiar adotiva a tratava como uma empregada não remunerada. A segunda foi pior. O pai adotivo bebia e batia nela com um cinto. As cicatrizes daquelas surras ainda viviam em suas costas. Linhas brancas finas cruzando e recruzando. E ela sempre as escondia sob mangas compridas, mesmo no verão. Aos 16 anos, Gianna fugiu. Ela viveu nas ruas de Nova York por quase 2 anos, dormindo em abrigos, comendo em cozinhas comunitárias, aceitando qualquer trabalho que pagasse alguma coisa. Lavando pratos, distribuindo panfletos, limpando. Ela estudou sozinha para o supletivo na biblioteca pública, lendo todas as noites sob as luzes da rua.
E seu único sonho era abrir uma pequena loja que vendesse produtos de panificação e flores juntos. Porque o cheiro de manteiga em um forno e o cheiro de flores frescas eram as duas únicas coisas que podiam puxá-la de volta à infância, quando seus pais ainda estavam vivos. Agora ela trabalhava em uma pequena padaria no Brooklyn, ganhando o suficiente para cobrir um quarto alugado e comida. E nos fins de semana ela vendia buquês que ela mesma arranjava em um mercado de pulgas. O arquivo que ela enviou ao fundo pedia apoio inicial para abrir uma pequena loja que venderia doces e flores, um lugar que ela planejava chamar de Farinha e Flor. Quando Diana apresentou seu projeto ao conselho de revisão do fundo, Dominic estava lá. Ele sentou na última fila assistindo em silêncio. E enquanto Diana falava, enquanto descrevia seu pequeno sonho com uma voz que tremia ligeiramente, mas permanecia cheia de paixão, enquanto seus olhos brilhavam pela primeira vez porque ela estava falando sobre a única coisa que realmente amava, Dominic sentiu algo em seu peito. Algo que ele pensava ter morrido depois de Natasha. Não fascinação, não a fome de possuir, pura admiração. Essa garota não tinha nada, sem dinheiro, sem poder, sem conexões. Mas ela tinha o que Natasha nunca teve, sinceridade. Maggie sentou-se ao lado de Dominic e viu a expressão no rosto do filho. Desta vez, ela não teve medo porque aquele olhar era diferente. Não era a obsessão cega que ela tinha visto com Natasha. Era o tremor de um coração acordando lentamente após um longo sono de inverno. O projeto de Diana foi aprovado. Dominic se ofereceu para visitar a padaria onde ela trabalhava, dizendo que era para entender melhor como o fundo apoiava os beneficiários. Mas a verdade era que ele queria vê-la novamente. Nos meses que se seguiram, Dominic foi à padaria algumas vezes por semana. Sentava-se em uma pequena mesa perto da janela, bebia café preto e conversava com Diana. Ele não levava guarda-costas para dentro. Ele não dirigia o Bentley. Ele não usava terno. Ele vinha de camiseta e jeans, entrava a pé e sentava lá como um cliente comum. Diana sabia quem era Dominic. Ela tinha crescido nas ruas. Ela conhecia o submundo e tinha medo. Ela mantinha distância, educada, mas cautelosa. Dominic não forçava. Ele era paciente, ele ouvia, e ele nunca exibia nada. Então, uma noite, perto da meia-noite, enquanto Diana limpava a loja sozinha, 3 bandidos bêbados empurraram a porta, assediaram-na, bateram nas mesas, chutaram cadeiras. Diana recuou para o canto da cozinha com uma vassoura agarrada nas 2 mãos, o coração sufocando na garganta. Então a porta da frente se abriu. Dominic entrou. Ele não gritou. Ele não puxou uma arma. Ele apenas parou na porta, olhou para os 3 homens com aqueles olhos cinza escuros e disse uma frase. Vocês têm 3 segundos para sair. Eles olharam para Dominic, encontraram seus olhos e correram. Diana ficou no canto da cozinha, ainda segurando a vassoura. E pela primeira vez na vida, ela se sentiu segura. Um mês depois, Dominic levou Diana para a casa de Maggie em um domingo. Maggie estava tensa a manhã toda, as mãos tremendo enquanto amassava a massa de macarrão. Porque depois de Natasha, ela não ousava confiar em nenhuma mulher que se aproximasse de seu filho. Diana entrou e a primeira coisa que fez foi abraçar Maggie. Um abraço apertado, um abraço longo, um abraço como se estivesse segurando a avó que perdera. Senhora Maggie, é uma honra conhecê-la. Dominic fala tanto de você. Sinto que te conheço há muito tempo. Você é uma inspiração para mim. O abraço foi sincero. Maggie sentiu a diferença instantaneamente. Sem corpo rígido, sem tapinhas educados nas costas, sem sorriso falso. Diana assegurou com todo o coração. A refeição não foi nada parecida com a primeira vez que Natasha veio. Diana comeu 2 porções de macarrão e elogiou com entusiasmo real, seus olhos brilhando quando provou o molho de tomate. Senhora Maggie, este molho é exatamente como o molho que minha mãe costumava fazer. Este cheiro. Tomates cozidos lentamente com alho e manjericão fresco. Esta é a memória mais feliz que tenho. Ela pediu a receita do tiramisu. Ela falou sobre seus pais morrendo no incêndio, sobre sua avó trabalhando como governanta para criá-la, sobre o sistema de adoção e as ruas. Ela contou sem autopiedade, sem implorar por simpatia. Apenas como um pedaço de sua vida que ela havia aceitado e atravessado. Após a refeição, Dominic lavou a louça enquanto Diana ajudava Maggie a limpar a mesa. Diana falou suavemente, diretamente, sem um traço de cálculo. Senhora Maggie,
Quero que saiba que não me importo com o dinheiro ou o poder de Dominic. Honestamente, essas coisas me assustam. Mas vejo o coração dele quando fala de você. E esse coração eu amo. Só tenho um pequeno sonho de padaria e mãos trabalhadoras. Mas elas são minhas e tenho orgulho delas. Maggie pegou a mão de Diana e sentiu sua pele calejada, áspera, rachada, exatamente como a dela. Ela olhou nos olhos de Diana e disse: Eu acredito em você, minha menina. Vejo a verdade em seus olhos. Então Diana notou a cicatriz na testa de Maggie. Seus olhos se encheram. Ela não perguntou de onde veio. Ela apenas levantou a mão e tocou suavemente com a ponta do dedo, como se entendesse. Porque ela também tinha cicatrizes. Não na testa, mas nas costas, escondidas sob mangas compridas. As duas mulheres se olharam naquele momento. E não precisaram de mais palavras. Elas se entenderam em uma linguagem que apenas pessoas que sofreram demais aprendem a falar. 10 meses depois de conhecer Diana Whitfield, em uma tarde tranquila de domingo no Brooklyn, tudo havia mudado. Não da maneira barulhenta e violenta que o submundo opera, mas suavemente, lentamente, da maneira que as rosas brancas de Maggie se abrem a cada primavera. Dominic chegou à casa de sua mãe mais cedo do que o habitual naquele dia. Diana já estava lá, ajudando Maggie a amassar a massa na cozinha. As duas mulheres rindo enquanto suas mãos ficavam brancas de farinha. O cheiro de molho de tomate borbulhando no fogão, enchendo a casa inteira. Dominic ficou na porta da cozinha por um momento, observando-as. E seu coração, o coração que ele pensava ter endurecido para sempre com sangue e violência, bateu suave e calorosamente de uma maneira que ele não achava que poderia sentir mais. A refeição se desenrolou como qualquer outro domingo. Massa fresca, molho de tomate, frango assado, tiramisu. Diana comeu 2 porções, Dominic comeu 3. E Maggie observou seus 2 filhos comerem sem precisar servi-los mais, porque ela estava cheia apenas de felicidade. Então, no meio da refeição, Dominic pousou o garfo, olhou para Diana, olhou para a mãe e disse: Vou sair um momento. Ele se levantou e foi para a sala de estar. Maggie o seguiu com os olhos e soube imediatamente. Seu coração começou a bater mais rápido. Dominic voltou segurando uma pequena caixa de veludo preto. Não uma grande caixa de veludo estampada com o logotipo de um joalheiro famoso. Uma caixa pequena, simples, modesta. Ele parou na frente de Diana. E o chefe da máfia mais temido de Nova York, o homem de quem toda a costa leste tinha medo, baixou-se sobre um joelho no velho chão de madeira, na humilde sala de estar de sua mãe. Não havia fotógrafo, nem música, nem câmeras, nem 400 convidados. Apenas 3 pessoas em uma velha casa no Brooklyn. O cheiro de tiramisu vindo da cozinha. E a luz do sol do fim da tarde derramando-se pela janela, no rosto atordoado de Diana. Dominic abriu a caixa. Dentro havia um anel simples, ouro branco. Não um diamante de 6 quilates, não platina cravejada de joias. Apenas um círculo limpo e elegante gravado no interior com 4 palavras italianas. La mia strada a casa. O meu caminho para casa. Diana, você me ensinou o que é o amor verdadeiro. Você me ensinou que a felicidade não está no poder ou no dinheiro. Está nas pessoas com quem você está disposto a compartilhar sua vida. Você me faz querer ser melhor a cada dia. Você é meu caminho para casa. Case comigo. Diana chorou. As lágrimas escorreram por suas bochechas. Mas aqueles olhos castanhos quentes estavam brilhando, mais brilhantes do que qualquer diamante. Sim, 1000 vezes sim. Maggie sentou-se à mesa com o rosário apertado na mão, lágrimas deslizando por suas bochechas enrugadas. Mas desta vez, pela primeira vez em muito tempo, eram lágrimas de pura felicidade. 6 meses depois, o casamento aconteceu. E não foi nada parecido com o casamento no Plaza. Não houve grande salão de baile brilhante, nem 400 convidados, nem flores trazidas da Holanda, nem vestido de $50.000, nem bolo de 2 camadas em um pedestal de cristal. O casamento foi realizado no jardim atrás da casa de Maggie, no Brooklyn, entre as roseiras brancas que Giovanni plantara há mais de 40 anos. 50 pessoas. Apenas 50, as que mais importavam. Rosa estava lá, chorando do começo ao fim. Tommy estava ao lado de Dominic como padrinho, usando um terno pela primeira vez na vida sem uma arma escondida dentro. Franklin Gould sentou-se na segunda fila, sorrindo. E Maggie,
Margaret Valente, 64 anos, ficou ao lado de Diana como madrinha de honra, usando o vestido azul pálido que Diana escolhera para ela, segurando um buquê de rosas brancas do quintal. Quando chegou a hora de falar, Maggie levantou-se lentamente. Suas pernas não eram mais rápidas como antes, mas firmes. Ela olhou ao redor do pequeno jardim para 50 rostos amados. E então ela falou com uma voz que tremia. No entanto, cada palavra soava clara como um sino de igreja na manhã de domingo. 1 ano e meio atrás, vivi o momento mais humilhante da minha vida. Fui desprezada, fui agredida, fui envergonhada, e tudo isso me fez perguntar se eu tinha algum valor, se eu era boa o suficiente. Mas hoje, entendo que tudo o que aconteceu não foi sobre mim. Foi para expor quem realmente tem caráter e quem não tem. E no final, a verdade sempre vence. Sempre. Ela olhou para Dominic e Diana, suas mãos entrelaçadas. Meu filho aprendeu a lição mais difícil de sua vida. Nem tudo que brilha é ouro. E às vezes a maior riqueza é encontrada nas coisas mais simples. No amor sincero, na família, na honestidade. Ela ergueu o copo. Ao meu filho e à minha nora, que escolheram o caminho da verdade. Que vocês sejam sempre felizes. Aplausos calorosos surgiram no pequeno jardim. Dominic deu um passo à frente e envolveu a mãe em um longo abraço apertado e sussurrou em seu ouvido. Obrigado, mãe, por nunca desistir de mim. Maggie o abraçou de volta, sua voz gentil, mas firme. Nunca, nunca. Naquela noite, enquanto a pequena celebração continuava com música italiana suave de um alto-falante antigo, risadas reais, o cheiro de tiramisu e rosas brancas trançados no ar fresco do Brooklyn, Tommy ficou no canto do quintal com as costas contra a cerca de madeira, observando. Ele observou Dominic dançar com Diana na grama, desajeitado, rindo como uma criança. Nada parecido com o chefe valente. Tommy puxou o telefone e ligou para o chefe de segurança. Baixe o nível de segurança. O chefe está em casa. Tudo está bem. Ele desligou, olhou para o céu noturno do Brooklyn e, pela primeira vez em 14 anos ao lado de Dominic Valente, Tommy viu seu chefe verdadeiramente em paz. Dominic parou de dançar e olhou para Diana, rindo com Maggie na mesa. As duas mulheres de mãos dadas, encostando as cabeças. E ele percebeu algo que levou uma vida inteira para aprender. O verdadeiro poder não é controlar uma cidade, não é fazer as pessoas terem medo, não é dinheiro ou armas. O verdadeiro poder é ter alguém para amar e ser amado de volta. E Maggie, Margaret Valente, a imigrante siciliana com mãos calejadas e uma cicatriz na testa, sentou-se no jardim de rosas brancas que seu falecido marido deixara para trás, olhou em volta e entendeu que havia vencido. Não porque Natasha tivesse sido exposta, não porque a verdade tivesse sido revelada. Ela venceu porque nunca se perdeu. Ela nunca deixou a crueldade transformá-la em uma pessoa cruel. Ela nunca baixou a cabeça, nem mesmo quando o bolo de casamento cobriu seu rosto na frente de 400 pessoas. Porque no final, a bondade derrota o mal. A verdade dura mais que as mentiras. E o amor sincero quebra a falsidade todas as vezes. Cada lágrima, cada insulto, cada momento doloroso valeu a pena. Porque no final, o amor venceu. E essa é a lição que esta história oferece a todos que estão ouvindo. Não importa o quanto a vida te empurre para um canto. Não importa como você seja ridicularizado, derrubado, ou lhe digam que você não é digno. Lembre-se de que a verdadeira dignidade não pode ser tirada de você, a menos que você a entregue. Viva como Maggie, forte sem violência, resiliente sem perder a ternura, e sempre acreditando que a verdade encontrará seu caminho para a luz, não importa quanto tempo fique enterrada. Se esta história tocou seu coração, por favor, curta, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e se inscreva para que você possa ouvir conosco mais histórias significativas todos os dias. Nós realmente adoraríamos saber como você se sentiu depois de ouvir a história de Maggie e Dominic. Você já enfrentou algo semelhante na vida real? Você já teve que escolher entre ficar em silêncio e falar? Escreva seus sentimentos nos comentários. Nós lemos cada um deles e sempre queremos ouvir a voz que vem da parte mais profunda do seu coração. Desejando a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz todos os dias. Obrigado por estar aqui e por ouvir. Tchau e até o próximo vídeo.